Glória a Deus. Senhor. Amém. Os irmãos podem se sentar em nome de Jesus? Queria agradecer a Deus por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, por mais uma vez poder estar aqui, ter a honra de ministrar uma palavra da parte do Senhor. Eu creio, como eu falo sempre, que estamos aqui pela vontade do Senhor. E nós, quando estamos na vontade do Senhor, sim, Deus quer nos usar cada vez mais. Assim, a gente não é diferente da minha vida, como a de cada irmão que está aqui presente. Deus tem falado muito através do estudo que eu tenho feito para poder analisar, assim, para trazer algo da parte do Senhor. Agradeço também, não somente a Deus, mas uma vida do nosso pastor Edevaldo e toda a sua família, pela confiança, né, que o Senhor tem depositado, Deus tem depositado no seu coração. Estava no serviço sexta-feira e nessa sexta agora, e graças a Deus eu não precisei trabalhar no sábado, né? Assim, no sentido não que eu gosto de trabalhar mais, porque o pastor mandou um dedo, lá no meu cliquei, eu olhei ali, o pastor já voltou com fogo total no Brasil, então, assim, já me daria para você ministrar no culto de domingo, no culto dos jovens. Na hora, irmãos, assim, tá levando lá fora, mas acho que eu fiquei congelado na hora, olhando primeiro. Daí eu comecei a pensar, vamos trabalhar. Daí eu escrevi assim, ok. Daí eu fiquei com o dedo congelado, aperta uma perna. Daqui a pouco escorregou o dedo, aperta. Agora foi, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas brincadeira, irmãos, assim, sabemos que em tudo o Senhor quer falar, assim, aos corações, ao meu coração, ao coração de cada irmão. Eu creio que Deus usa qualquer um de nós. Eu creio assim, não sei como vai ser essa pregação, assim, essa ministração que o Senhor tem colocado em minha mão, esse estudo que Ele tem colocado. E o que me conforta, irmãos, que Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia. E tem usado também o nosso pastor para dizer assim, que seja 15 minutos, mas que fale da palavra de Deus. E ontem ele abreviou também, ele falou assim, irmão, só de você abrir a palavra de Deus e estar lendo o versículo, você já está pregando a palavra de Deus. Daí teve um aval do nosso pastor Sérgio, né? O pastor Sérgio chegou e falou assim, que havia um grande homem de Deus que somente leu um versículo da palavra de Deus e se converteu. Se transformou, como eu falei, um grande homem de Deus. Eu creio no poder da palavra dos irmãos. Creio. Amém. Amém. E que Deus tenha misericórdia de mim, irmãos. Esse texto que gostaria que os irmãos abrissem está em 1 Samuel, no capítulo 10, nos versículos 6 e 7. 1 Samuel, capítulo 10, no versículo 6 e 7 somente. Aleluias. Amém, irmãos? E diz assim a palavra do Senhor: que o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. No versículo 7 fala assim: e há de ser que, quando esses sinais te vierem, faz o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Novamente. E há de ser que, quando esses sinais te vierem, faz o que achar em tuas mãos, porque Deus é contigo. Aleluia, Jesus. Deus tem falado, já nesse culto, tem falado no meu coração, assim, confirmado a palavra que Ele tem colocado, assim, para mim transmitir da parte do Senhor. Então eu vou procurar, sim, fazer o melhor de mim, irmãos, mas que os irmãos não venham buscar, assim, um grande pregador eloquente, mas se os irmãos vierem buscar o que Deus tem colocado no meu coração, os irmãos vão sair, assim, abastecidos mesmo, felizes para casa. Não se importe com os erros, com as falhas, mas saiba de uma coisa: Deus está falando. Aqui vemos no capítulo 9 já, de 1 Samuel, a apresentação de Saul.
que fala que Saul era um benjamita, filho de Quis, que era um jovem, um dos jovens mais belos, um jovem mais belo de todo o reinado de Israel. Também fala, em nome de Jesus, irmãos, que ele, Saul, também foi, através do pai dele, incumbido de encontrar duas jumentas assim, que haviam se perdido do rebanho de seu pai. E Saul foi ao encontro assim, para procurar. E durante 3 dias exaustivos, fala a palavra de Deus, ele procurando e não encontrando, estava a ponto assim de desistir. Quando veio da parte do Senhor, a pessoa que o acompanhava, se falava assim que era um moço, e ele deu assim uma ideia. Eu creio assim que veio da parte do Senhor, já trabalhando na vida dele, e falava assim para o profeta Samuel, falava a Saul, procurar um grande profeta. O nome dele era conhecido por todos, era Samuel. Ele era um profeta no qual de tudo que ele falava, transmitia ao povo, se concretizava. Tudo que ele falava se era feito. Não porque ele era um adivinhador ou qualquer coisa assim tal, mas porque Deus falava com ele. Deus transmitia tudo que ele tinha que falar ao seu povo, não porque o inimigo trabalhava para que acontecesse, era diferente. É porque Deus que estava sobre todo esse negócio. Deus usava, Deus falava com ele e transmitia, ele era um porta-voz para o povo escutar as verdades que o Senhor tinha que falar. Não importa se eram verdades assim fáceis de ser escutadas, boas ou más, mais duras, mas ele transmitia tudo da parte do Senhor. E continuando assim, o moço, que mencionou a Samuel, ele falava assim de Samuel com um grande, assim, se for falar nos dias de hoje, irmãos, falava com um grande homem valoroso, elogiava os atos do profeta Samuel. No caso assim, entre aspas, seria um caso da gente se invejar para poder querer ser um homem de Deus dessa forma, um profeta dessa forma, sendo usado por Deus também, sendo usado por Ele e ser elogiado a todos que estão à nossa volta nos vendo, assim, vendo nós, como nós sermos também servos de Deus, usados em todas as partes que nós nos direcionarmos ou formos. E isso faz uma grande diferença na vida de um servo de Deus, de um profeta de Deus, não somente aqui no Japão, mas em qualquer país, em qualquer cidade, em qualquer parte do mundo que nós nos direcionarmos. Se a gente, meus irmãos, estivermos na direção de Deus, sendo usado por Deus, nós faremos a diferença nesse século, nesse mundo, aonde nós pisarmos a planta de nossos pés, Deus vai nos usar e não seremos reconhecidos assim por nossa própria propaganda, ou porque nós falamos que somos servos, filhos de Deus, ou porque nós fazemos qualquer outra coisa para exaltar a nossa vida, mas Deus usa as pessoas para dignificar a vida do verdadeiro servo de Deus. Não é preciso fazer tumulto, não é preciso fazer propaganda, que não diz, fazer nada. O Senhor é quem fala por nós, é o Senhor que nos justifica. Por isso, continua firme nessa caminhada se você está andando conforme a palavra do Senhor, porque Deus em si, irmão, quer usar a todos nós. E nisso, que eu falei para os irmãos, Saul, por assim uma ideia do jovem que eu acompanhava, foi até Samuel sim, procurar resolver esse problema que ele estava tendo, que o pai dele havia incumbido dele achar esses 2 animais. Mas só que ele chegando lá, chegou diante de Samuel já sabia de tudo um dia antes. Sabe por quê? Ele não falei, Deus já havia mostrado para ele, falado com ele, que havia de Saul chegar até ele, perguntar sobre tal coisa, e mesmo antes que Saul abrisse os seus lábios, abrisse a sua boca, Samuel já chega e fala para ele não se preocupar com o achado daquelas 2 jumentas, com o propósito do pai dele tinha incumbido ele de achar, porque esses animais já foram encontrados.
pai dele já não estava mais pensando nesse propósito, nesse trabalho que tinha dado a ele. O pai dele já estava preocupado com ele, com a vida dele, com o paradeiro dele, aonde ele estava. E pensava assim: o que eu posso fazer para com esse meu filho? Aonde ele está? Seria isso mais ou menos o que ele estava pensando. Aonde foi parar o meu filho, preocupado assim? Aonde Saul estava? Deixei anotado nas coisas para não perder assim, o foco, para poder transmitir melhor aos irmãos. Eu creio assim, que não somente através do meu falar, mas eu creio que o Espírito Santo, nessas ministrações que estamos fazendo, continua falando mais e mais ao profundo de cada coração aqui presente. E Saul disse assim, que o coração dele foi tranquilizado, sim, mas não porque o profeta falou, mas porque na unção que Deus tinha colocado nas palavras, nas ações daquele profeta, na determinação, na confiança que era Deus mesmo que estava falando. No verso 20, nós podemos ver aqui no capítulo 9, Samuel pronunciando essas palavras que eu falei, que às vezes, aos ouvidos de Saul, pareciam umas palavras assim, meio absurdas, palavras assim, mas o que ele está falando? Olha quem sou eu. E aqui diz, no capítulo 9, no verso 20, ele fala assim: mas para quem é tudo que é desejado em Israel, porventura não é para ti e para toda a casa de teu pai? O que Deus estava tentando transmitir através desses dizeres, que às vezes para nós, assim, devido à tradução, se torna uma coisa meio complicada de entender. Deus estava usando Samuel para falar para Saul o seguinte: Deus estava tentando assim falar para Samuel, mencionando que tinha um propósito de tornar o que? Saul rei, tornado rei de onde? De Israel. Por isso que às vezes Deus tem planos para a vida, não somente de Saul na antiguidade, de vários profetas, servos de Deus, mas Ele também tem planos e propósitos para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. Aleluia! Da mesma forma que Deus trabalhou na antiguidade, Ele também continua trabalhando para que nós venhamos a ser cumprido o plano de Deus, os propósitos de Deus em cada vida aqui presente. Deus tem plano para a sua vida também. Coloque isso no seu coração, irmão. Não deixa que o inimigo venha trabalhar em sentido assim que você não venha a absorver, a querer acreditar nos sonhos que Deus tem para com a sua vida, porque o único que pode impedir que algo seja realizado verdadeiramente na vida de um cristão, do verdadeiro servo de Deus, é você mesmo. E a desconfiança, a falta de confiança, a falta de credibilidade. E eu creio assim, que Deus está trabalhando não somente na minha vida, mas como na vida de cada um aqui. Mas se você pense que você não tem jeito, que a sua vida não é uma vida de fracasso, pelas setas de inimigo vem lançando, que você não é capaz de fazer isso ou aquilo. E observando isso, sobre isso, eu coloquei no versículo em Jeremias, fala o seguinte, irmãos, na palavra de Deus, Jeremias 29, 11, você não precisa abrir não, para não tomar muito tempo. Os pensamentos de Deus são os melhores para nós, irmãos. Em Jeremias 29, 11 diz assim: pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para dar a vós um futuro e uma esperança. Para dar a vós um futuro e uma esperança. Aleluia. Quando Deus fala isso no meu coração, Deus me alerta. Para que antigamente, outrora, irmãos, ocorriam problemas nas nossas vidas, na minha vida. Às vezes a gente não encontrava esperança. Falava que servia a um Deus que eu nunca vi. Eu ia somente na igreja, às vezes, na igreja católica, somente quando eu falava para os jovens, eles dão risada. Ia somente quando tinha casamento. E quando ocorria algum problema na minha vida, eu já não tinha esperança. Eu procurava cortar um atalho, eu não tinha esperança que haveria solução naquele sentido reto que eu estava dando conta. Mas até a palavra de Deus, a partir do momento que conheci o Senhor Jesus aqui no Japão,
Deus começou a trabalhar na minha vida, Deus falou no meu coração que ainda há uma esperança. Em meio a toda a luta que nós possamos passar, em meio a todos os confrontos, problemas, há uma esperança, há uma solução. Por isso que ele diz aqui: pois eu sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para dar a vós uma esperança. Deus tem o melhor para o seu povo, Deus tem o melhor para nós, irmãos. Às vezes achamos muito pesado os caminhos que temos que trilhar, mas são caminhos de bem. Deus quer salvar o teu povo. Deus quer que nós trilhamos caminhos retos, para que um dia possamos assim estar com Ele lá na glória, lá no céu. Logo após vemos assim uma reação de Saul, quando o profeta fala com ele, porventura, e ele fala assim: porventura não sou eu, filho de Benjamim, da menor tribo de Israel, e a minha família, a menor de todas as famílias das tribos de Benjamim? Pois por que me falas com semelhantes palavras? O que ele quis dizer com isso? Ele estava na dúvida, irmãos, no sentido de inferioridade, achando assim que ele era o pior de todos. Como que Deus poderia usar? Na nossa vida também. Eu lembro do meu começo, assim, quando eu comecei na igreja, só de subir no púlpito eu ficava assim, não que não fica agora, meus filhos sim, ficam no meio, mas eu sei que Deus está sob o controle de tudo. Eu comecei, irmãos, dando uma, assim, orando pelo pregador, às vezes vinha dar uma palavrinha, mas gaguejando muito mesmo. Depois foi prosseguindo, e Deus foi assim, completando a sua obra, assim, não que eu seja assim, naquele, né? Mas Deus foi completando a obra da minha vida e continua trabalhando na minha vida para que eu possa assim, fazer o seu querer, a tua vontade. O segredo do negócio, irmãos, a gente persistir e continuar em meio a todos os nossos erros, nossas falhas, que Deus vai nos capacitar. Aleluia. Eu creio nessas promessas desde o começo do Senhor, que veio pessoas profetizando sobre a vida, mas o importante de tudo, não somente nas profecias que foram ditas sobre a vida, primeiramente eu li na palavra do Senhor. Porque Deus fala através de sua palavra, que Ele vem trabalhando através do Espírito Santo em nossas vidas como a luz da aurora, que vai se tornando a cada dia, até se tornar o que? Luz perfeita, uma luz, né? Eu creio que Deus, através do Espírito Santo, está trabalhando na minha e na sua vida, para que nós venhamos a ser aprovados pelo Senhor, para que nós venhamos a glorificar verdadeiramente o nome do Senhor. E Saul não conseguia crer que Deus assim poderia usar. Eu coloquei aqui que Saul não conseguia crer que aquelas palavras que o profeta havia mencionado para ele, né, eram verdadeiras. Ele se sentia assim uma pessoa inútil, uma pessoa que não era capacitada. Isso às vezes também prejudica, mas às vezes também é bom, porque se a gente olhamos para nós, não vemos assim que nós não somos capacitados, mas servimos ao Deus que nos capacita. É um sinal bom de que nós somos assim pessoas humildes, e para que Deus possa atuar em nossas vidas através da humildade, para que haja humildade, nós sabemos que através da humildade em nossas vidas, e Deus tem nos colocado, nós sabemos que nós somos o que? Dependentes do Senhor. E nós sendo dependentes do Senhor, nós sabemos de uma coisa, que todos aqueles que dependem do Senhor, Deus usa para que Ele possa completar o seu propósito em cada vida. Se há dependências no plano de Deus assim, em nossas vidas, nós, assim, os planos deles vão ser concretizados na sua vida também. Por isso, meu irmão, que Deus fala no meu coração, que nunca nós devemos nos achar autossuficientes para todas as coisas, que nós podemos todas as coisas, que nós podemos fazer tudo pela nossa sabedoria, pelo nosso estudo que seja de teologia, porque nós sabemos tocar, nós sabemos ter uma boa eloquência, que nós lemos a Bíblia, oramos todos os dias. Não, irmãos, nós temos que nos conscientizar que primeiro de tudo, em todas as coisas, nós somos dependentes de tudo para que o Senhor venha nos usar.
Somos dependentes em tudo do auxílio do Espírito Santo. Somos dependentes, irmãos, para acordar no dia a dia. Somos dependentes para vir à casa do Senhor, dependentes do Espírito Santo. Somos dependentes para amar o nosso próximo. Somos dependentes, irmão, do Espírito Santo para perdoar as pessoas. Somos dependentes do Espírito Santo para pronunciar uma palavra de ânimo, uma palavra ao momento certo. Somos dependentes do Espírito Santo, irmãos de Deus, para crer mais no Senhor Jesus Cristo. Somos dependentes principalmente do Espírito Santo para podermos nos arrepender dos nossos erros e nossas falhas, e somos dependentes, irmãos, para alcançar a salvação. Por isso, uma vida sem o Espírito Santo de Deus, irmãos, é uma vida vazia, uma vida sem nexo, uma vida incompleta. É como se fala, que nem o amor. A primeira coisa que a gente está vazio por dentro, batendo como uma lata vazia. Mas se estamos com o Espírito Santo de Deus, irmãos, a palavra de Deus penetra em cada coração, faz aquilo para que ela foi enviada. Deus está velando pela tua palavra, não somente na minha vida, mas no teu, principalmente no teu coração. Ele quer que nós venhamos a compreender que só através do Espírito Santo nós poderemos obter a vitória e agradar ao nosso Deus. Aleluias. Aqui diz também em Tiago 4,6 que nós precisamos ser humildes sim. Sabe por quê, irmãos? Por causa que Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Em 1 Pedro 5,5 também diz a palavra do Senhor que cingivos de humildade um para com os outros. Ninguém achar que um é melhor que o outro. Para que porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quase a mesma palavra. Acho que Deus repete quase a mesma palavra por causa do valor de uma pessoa que tem a humildade, a ação do Espírito Santo no seu coração. Que nós não venhamos a abandonar essa humildade, que nós não venhamos a abandonar essa dependência de Deus, que nós não venhamos a ser pessoas assim, soberbas, ingratas ao Senhor, que nós venhamos a olhar para nós mesmos e saber que tudo provém de Deus, o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Como eu falei, se estamos aqui é pela providência do Senhor, se estamos vivos é pela providência do Senhor, se estou aqui, irmãos, é pela providência de Deus também. Aleluia! Mais adiante ocorreu um fato inusitado, irmão, na vida de Saul. Antes de ele ser apresentado ao povo como verdadeiro, ser ungido e ser apresentado assim ao povo como verdadeiro rei de Israel, ele procurou fugir assim da presença do povo, se escondeu, mas Deus assim mostrou ao profeta Samuel aonde ele havia se escondido. Ele estava escondido no meio da bagagem e foram lá e encontraram ele. O que me lembra muito bem quando Deus mandou que Jonas, todos conhecem a história, fosse pregar uma palavra ao povo de Nínive, para que eles viessem se arrepender. E ele, assim, meio ingrato, meio assim, bravo, foi até o porto, tomou um sentido contrário. Nisso, Deus manda uma grande tempestade, e ao decorrer da história, já correndo assim, para não perder muito tempo, por causa das horas, Deus manda uma grande baleia engolir, e lá ele começa a orar a Deus, Deus trabalha no seu coração, e Deus dá a ele uma segunda oportunidade para que ele venha se arrepender. E ele se arrepende, Deus lança ele na praia, e quando Deus chama ele pela segunda vez, ele vem, escuta a palavra do Senhor e cumpre com a vontade do Senhor. O que eu quero dizer para vocês, que Deus tem colocado no meu coração, se Deus tem um propósito para a minha vida e para a sua vida, irmão, não tem como nós nos escondermos de Deus, escaparmos da vontade de Deus. Assim como Deus quer o melhor para mim e para você, Ele vai arranjar alguma maneira para poder resgatar as nossas vidas, para que o propósito dele venha a ser cumprido
em cada coração, em cada vida. Não adianta querer se esconder do Senhor. Deus quer te usar. Deus quer cumprir com o propósito dele na sua vida. Se o Espírito Santo, que nem foi dito aqui, falar ao teu coração, não endureça o teu coração. Não deixe que o inimigo venha lançar setas no seu coração. Não deixe que a vergonha venha tomar conta da tua vida, para que você não venha a fazer a vontade do Senhor. Às vezes Deus quer te usar, mas você coloca esses empecilhos na sua vida, atrasando a obra que Deus tem para completar, para te usar, para salvar uma vida. Sabe uma coisa? Se você negar a fazer isso, quão vergonhoso será se Deus levantar outra pessoa no seu lugar? Hoje eu estou aqui, porque eu não recusei de vir aqui transmitir uma palavra, mostrar para o Senhor. Mas quão vergonhoso seria para mim se Deus levantasse uma criança e ministrasse uma palavra que Deus quisesse que eu falasse aqui na frente hoje. Que dor seria no meu coração, que tristeza ia estar no meu coração, porque o Espírito Santo fala. Basta nós abrirmos nosso coração e nossos lábios para trazer algo da parte do Senhor. Às vezes pode não servir para todos, mas se Deus falar a um coração e convertê-lo, já ganhamos o mundo. Fala que o céu inteiro fará festa, e uma alma vale mais que o mundo inteiro. Deus tem confirmado essa palavra. Quando estava usando o nosso jovem, de novo, o nosso irmão Michael, eu estava passando para ele vir pregar aqui, né? Ó, prega aí então, lá que está falando quase tudo. Daí eu falei, deixa, vamos ver o que Deus vai fazer, né, mais à frente. Mas eu me alegro, porque Deus tem confirmado e tem usado a sua vida, meu querido jovem. Você vem testemunhar aqui, Deus tem confirmado a sua palavra, que você vem falar aqui na frente do meu coração. Quer dizer o quê? Que você não endureceu o seu coração para o que Deus queria que você falasse. Através de uma palavra que você falou, você acha que até que não fez efeito na vida de alguém. Mas sabe, o que você falou aqui, falou ao coração de alguém que estava presente. Deus transformou a vida de alguém. Uma semente foi plantada. Não pela a sua beleza, pela sua bondade, pelo seu entendimento, pelo seu estudo, mas pela ação do Espírito Santo. Porque Ele que convence o pecador do pecado, não é você. Você é um instrumento. Quem tem que ser glorificado é Deus, não é o ser humano. E toda a honra, toda a glória seja dada ao nome do Senhor. Assim como a humildade, irmãos, é crucial também que a gente tenha que ter confiança naquele que nos enviou. É preciso não somente a humildade, mas a confiança para que a gente possa viver os propósitos de Deus que Deus tem para com as nossas vidas. Vou dar um exemplo para os irmãos. Confiança é o tipo de coisa assim. O irmão, eu não sei se foi o pastor Jair Deus que falou, quando colocava o filho dele em cima da mesa, ele dava com a mão para o filho dele e falava para ele assim: pula. A mesa era alta, ele era uma criança, e a criança vinha e pulava, irmãos, porque ele tinha confiança no pai dele. Ali no Brasil, um pai falava para o filho assim: pula na piscina que eu vou atrás e já vou para te salvar, vou te agarrar, mas só que não respira essa água. A criança veio na água lá e ele pulava, daí ficava meio assim, assustado, aí o pai vai pular, já levantava ele. Daí segunda vez ela pula de novo, vamos lá. A criança não pensava duas vezes, mesmo sendo perigoso, ele pulava na água, porque tinha confiança que o pai dele ia lá pular e ia resgatar ele. Da mesma forma é Deus, irmãos. Não é preciso só ter humildade, precisa ter confiança para que Deus possa cumprir o propósito dele que ele tem com a minha vida e com a sua vida. Porque se você não tem confiança, como que ele pode confiar algo na sua mão? Como que você vai poder falar algo da parte de Deus se você não tem confiança nem naquele que te enviou? Deus precisou trabalhar na dificuldade de Saul. A dificuldade de Saul era justo isso que eu falei para os irmãos: a falta de confiança. Lembra que eu falei? Mas eu sou o menor da minha família, eu não sou capaz. Sabe o que Deus fez com Saul? E ele deu sinais.
fez sinais. Sabe quais foram os sinais? Eu não sei se eu cheguei a comentar no começo, mas os sinais, eu falei sim. Os sinais que Deus deu a Saul para que ele viesse ter confiança mais em Deus, através do profeta Samuel, para que ele assim pudesse crer, né? E lembrasse que assim, que Deus é o Deus verdadeiro. Foi o seguinte: lembra quando eu falei dos dois homens junto ao sepulcro de Raquel, que eles chegaram assim, falaram assim para Saul sobre as suas jumentas, justo que Samuel tinha profetizado já para ele antes, falaram assim para ele que já haviam encontrado as suas jumentas, que ele não precisava se preocupar com isso, que a principal preocupação do seu pai era com ele, e justo que Samuel já havia dito. A segunda, que ele não ia vir encontrar três homens junto do carvalho de Jabor, de viagem para Betel, e essas três pessoas estariam levando 3 cabritos, 3 bolos de pães e um odre de vinho, e saudariam a ele, e ele pegaria das mãos desses homens 2 pães. E também falou para ele que ele chegaria numa cidade e encontraria com um grupo de profetas que estaria profetizando, e à sua volta desse grupo de profetas, pessoas tocando flautas, tambores, músicos tocando. E ele começaria a profetizar também, mediante o quê? Não da carne, mas porque o Espírito Santo se apoderaria dele. Quem diz aqui? E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, profetizarás com eles e te mudarás em outro homem. Ele começou a profetizar, porque Deus lhe deu o poder assim, concedeu o direito de profetizar. E mais à frente ainda, vem à minha mente para lembrar assim de homens da Bíblia que Deus também fez sinais para que eles viessem a crer mais em Deus, para eles viessem a depender mais de Deus. E me lembrei de 2 personagens somente para não tomar muito tempo. Moisés. Deus teve que transformar o cajado de Moisés em uma serpente, uma cobra, para que ele viesse a cumprir parte da caminhada dele para libertar o povo de Israel. Deus abriu o mar para que o povo pudesse escapar. Deus providenciou alimentação. Deus providenciou várias coisas para que ele cumprisse o chamado de Deus que tivesse em sua vida. Ele teve que ver sinais. E também na vida de Gideão, que se a gente for ver bem, ele trouxe para que se fosse consumido a carne até diante do anjo do Senhor, aonde tem toda aquela história que ele pede para o anjo do Senhor esperá-lo. Ele trouxe aquela carne, colocou sobre o penhasco, e quando o anjo do Senhor tocou sobre a carne subiu como fogo. Esse foi um dos sinais. E também sobre o véu de lã, ele fez aquela prova com o Senhor. Não sei se todos estão lembrados daquela prova. Quantos estão lembrados do tamanho em nome de Jesus? Quantos já ouviram? Ele fez aquela prova com o Senhor, que o véu de lã ficasse molhado, e tudo que estivesse à volta daquele que estivesse, ele fez uns buracos em volta, um vento, encheu d'água, ficasse ali seco. Depois ele fez ao contrário, que o véu de lã ficasse enxuto e em volta tudo molhado, e ocorreu da forma que ele havia pedido do Senhor. Tudo isso, Deus fez sinais para que eles, depois disso, viessem a crer mais, e depois disso eles vieram a ser grandes homens de Deus usados na mão do Senhor. Se os irmãos forem ver a história, foram ler sobre a vida de Moisés e Gideão, depois disso eles nunca foram mais as mesmas pessoas. Em 1 Samuel, ressaltando novamente, e o Espírito do Senhor
se apoderará de ti e profetizarás com ele, será transformado em um novo homem. Aqui a gente vê no verso 9 e 10, né, temos uma informação que Deus mudou a vida de Saul. Vocês creem que Deus mudou a vida de Saul? Bom, creio. Não é para falar porque eu estou perguntando, não, mas no teu coração. Às vezes lemos a Bíblia e achamos que é um ponto de fato. Você crê realmente que Deus mudou a vida de Saul? Eu preciso responder para mim, irmãos. Eu, no mais profundo do meu coração, eu creio que Deus abriu o mar vermelho, que Deus fez maravilhas e prodígios para libertar o povo. Eu creio que Deus mudou a vida de Saul, porque Deus está mudando a minha vida. Deus está mudando a sua vida, irmão. A gente pode ver pelas nossas atitudes. Glória a Deus. Aleluia, A gente pode ver pelas nossas atitudes. Quando eu erro, tem aquela pequena voz no meu coração, assim, mas isso eu queria de ti. Me dá uma dor no coração. Eu sei que isso não vem de mim. Porque se fosse do meu velho eu, isso não estava em mim. Mas quando eu erro, me aperta o coração, porque eu sei que eu fui primeiramente a Deus. Me alegro com Deus, porque Ele está trabalhando em mim, mesmo não sendo merecedor. Eu creio, irmãos, se você for prestar bem atenção, tudo que está sendo falado aqui, Deus quer fazer o mesmo com as suas vidas. O mesmo que Ele fez com Moisés, as mesmas coisas que Ele fez com Gideão, a mesma coisa que Ele fez com Saul, Ele quer fazer com a minha, com a sua vida. Basta você ouvir a voz do Espírito Santo. Porque se Ele se apoderar de ti, irmão, ninguém poderá vencer, atrapalhar a obra que Deus tem na sua vida. As mudanças que Deus fez na vida de Saul foi notada por todas. Até a irmã, ela falou, quando Deus começou a trabalhar na vida, todos começaram a notar a diferença. Eles falavam assim: esse é o filho de Quis? Será que ele está sendo ele também um dos profetas? Irmãos, não é preciso fazer propaganda, que ele disse, todos vão notar a diferença à sua volta. Quando Deus se apoderará de ti, só de olhar em você, o jeito que você se procede, você anda na rua, o que você faz, você não vai precisar nem andar de terno, até de bermuda, você até do jeito que você quiser andar, irmãos. Deus não sabe que Deus é na sua vida. Aleluia. Não é preciso você fazer força, mostrar para ninguém. Deus é quem mostra, Deus é quem justifica, é Deus quem testifica no seu coração. No entanto, Deus mudou tanto a vida de Saul, para você ter uma ideia como prova, que houve uma batalha lá contra os amonitas. Batalha contra os amonitas, e justo quem foi liderar essa batalha? Foi justo Saul. Daí entra essa passagem, e o Espírito de Deus se apoderou dele, e eles saíram vitoriosos, para a honra e glória do nome do Senhor. Estava vendo uma pregação, para ser bem rápido, por causa do horário. Eu vi uma pregação de um grande pregador de Deus, e o modo que ele expressa assim, a palavra de Deus é bem fácil de entender. É uma pessoa assim que ele pronuncia a palavra de Deus sem ter medo, irmãos. E o jeito que ele fala, a gente entende bem. Ele comparou a nossa vida, a vida do cristão, como um terreno, dois terrenos, um terreno vazio e um terreno habitado. Ele fala que no terreno vazio, ou uma área vazia, é facilmente se invadir. Todo mundo entra no terreno vazio, você olha ali, entra, faz o que quer ali. O inimigo, meu querido irmão, se você não tiver cheio do Espírito Santo, está louquinho para entrar, fazer o que quiser lá dentro. Ele fala também que pode ter outro dono. Você lembra dos, como fala, MST, os movimentos sem terra, movimentos sem terra? Se um terreno está por
certo tempo, sem nada ali, somente o tempo por estar, eles começam a invadir. Daí, por ordem do governo, uma lei do governo, eles começam a tomar posse daquele terreno, porque não tem nada ali, não está usando para nada, está parado ali. Então, dá para eles que não construir uma casa, não tem onde morar. Daí o dono perde o direito daquele terreno. Também a nossa vida cristã. Se a gente não está produzindo nada ali, está ali por estar, o inimigo vai apropriar e vai tomar tudo, ser um dono. Se o Espírito Santo não estiver ali, irmãos, vai tomar conta da sua vida. Você vai perder esse direito de se chamar filho de Deus. E também fala que pode virar depósito de lixo. O que lembra lixo? Pecado, né? Uma área ali no Brasil, aqui no Japão não digo, mas no Brasil, se você vê uma área vazia, você joga lixo, ninguém está vendo, joga garrafa, joga fita de cigarro, esconde droga, cospe, faz as necessidades lá, né? É a mesma coisa. Se você é um terreno vazio, tome cuidado, por causa do pecado. E também ele fala que nasce um monte de coisa inútil no terreno se você não cuida, né? Coisa inútil, erva daninha, folha de urtiga, qualquer capim. Toma cuidado, irmãos. Se você não tem o Espírito Santo, não está cheio do Espírito Santo, buscando a coisa do Espírito Santo, o pecado vai começar a nascer. E vai nascer muita coisa que não presta. E depois que estiver armado lá em cima, irmãos, para alguém fazer a limpeza, vai ser difícil. E nos lembra também que esse terreno vazio vai ficar sujo. Do entulho do pecado, as pessoas vão começar a olhar e isso é uma coisa natural. É um ponto de lixo mesmo, nem vão mais dar atenção. Lembra-se, antes de você aceitar Jesus, você estava cheio de pecado. Jesus veio através do Espírito Santo, te limpou, tirou os carrapichos. Agora, se você continuar a mesma pessoa, não sair daquele modo de ser, a mesma pessoa continua sempre a mesmice, você tem que buscar ser cheio do Espírito Santo. Porque uma vida com o Espírito Santo é uma vida progressiva. Não é uma vida inerte, parado, sem fazer nada. A Bíblia mesmo nos fala que no princípio da criação do mundo, o Espírito de Deus estava sobre as águas, se movia sobre as águas, ele não estava parado, ele estava se movendo. Se a gente tem o Espírito Santo de Deus em nossa vida, a gente não está parado, irmão. A gente está movendo, porque o Espírito Santo se move, se move. Deus não quer que nós ficamos parados. Sinal de crente parado, de pessoa parada, é falta do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Também fala, irmãos, do terreno, da área cheia. Todos nós sabemos que numa cidade há um plano de trabalho, eles falam um plano diretor. Uma área assim, num perímetro urbano de uma cidade, a prefeitura, o governo estabelece que sejam construídas coisas, fábricas, indústrias, prédios, casas, que nem em Brasília é tudo programado certinho. Se está sendo construído essas coisas nesses determinados locais que a prefeitura, que o governo pede para construir, irmão, é sinal que o propósito de quem nos enviou está sendo cumprido. E na nossa vida também espiritual não é diferente. Se nós estamos cheios da presença do Senhor, será que o propósito de Deus para nossas vidas está sendo cumprido? Será que está sendo construído prédios onde deveria estar construído, indústrias, casas? E vendo tudo isso também, aonde foi construídas essas coisas, estão sendo construídas, você vê lá que naquela cidade tem prédios, tem escolas, tem hospitais construídos, é sinal de o que, irmãos? Que a vontade de quem? Do administrador foi cumprida, porque está construído lá, a escola está lá, o prédio está lá,
Os hospitais que estavam determinados para ser cumprido está ali, no mesmo local que pediu? Será que já foi construído algo na nossa vida que Deus possa falar assim, está satisfeito, olhando e falar assim, estou satisfeito que está cumprido, porque eu determinei para a vida daquele meu servo. E também ele fala, irmãos, se está ocupado, você vê que aquelas coisas estão ocupadas no seu determinado lugar, é sinal que essa área está sendo útil, porque se tem escolas é porque vai ser útil porque as crianças estão estudando. Se tem hospitais que estão estudando naquele local, é porque vai ser útil porque vai trabalhar na assistência da saúde das pessoas. Se tem indústria é porque está gerando empregos. Nós estamos sendo úteis para o que Deus tem nos chamado através da sua palavra, pregando o Evangelho, louvando a Deus, Aleluia. amando uns aos outros, amando a Deus sobre todas as coisas, a todos que amarem a sua vida. Foi já dito isso aqui esses dias. Aleluia. Deus fala comigo, irmãos. Não fala se servir para alguém, aleluia. Mas Deus fala comigo. Fala comigo. Por causa do horário, já vou bem rapidinho um testemunho para os irmãos que esse grande pregador falou. E falou assim que um certo irmão comprou uma Mercedes S500 blindada, computador de bordo e várias outras coisas mais. Motor 560 HP, chega de 0 a 100 milésimos de segundos lá, rapidinho, bem caro mesmo. Aí ele falou, aí tudo contente, comprou, ele chegou com a chave, colocou na ignição e foi lá na partida e ficou, não pegava. Aí ele falou, meu Deus, tem todos esses apetrechos de última geração, por que ele não quer pegar? Chamou o dono da concessionária. Daí o dono da concessionária chegou para ele e falou assim, põe a chave na ignição, dá só uma ligadinha assim, aperta o botão assim do computador de bordo. Daí mostrou o computador de bordo, irmãos. Falta de gasolina. Irmãos, a vida do crente não é diferente. Uma igreja, para ser bonita, não precisa ter 2 ar-condicionados, um projetor, cadeiras, bancos, pessoas de terno e gravata, um bom som. O que nós precisamos mais de urgente para ser uma boa igreja é a presença do Espírito Santo. O que nós necessitamos para essa última hora, para ser pessoas, para que Deus olhe e se orgulhe de nós, é a presença do Espírito Santo de Deus. E o principal, agradando a Deus e também para que nós venhamos obter a nossa salvação. A Bíblia fala que Jesus está voltando. Jesus está voltando. E nós estamos prontos, cheios da presença de Deus, cheios da presença do Espírito Santo para subir naquele grande dia? Porque só com o auxílio do Espírito Santo poderemos ouvir a trombeta tocar e sermos levados para adorar e glorificar o nome do Senhor. Gostaria que o grupo de louvor se colocasse posição em nome de Jesus. E como líder, irmãos, Aleluia. subir meio preocupado, mas Deus foi confortando a meu coração. Gostaria de falar para você que nem tudo está perdido. Eu pronunciei que o Espírito Santo nos ajudará em todas as coisas, que Ele é o único, nosso único recurso. Se você crê que Deus é o nosso único recurso, peça a você, se há alguma falha na sua vida, que você venha buscar a presença principalmente do Espírito Santo de Deus, que somente Ele tem poder para transformar a vida do mais vil pecador, levando-o a morar no céu glorioso, onde não haverá mais choro, nem pranto, nem tentações, nem dor. Ali somente haverá o sentido de alegria, paz, gozo na presença do Senhor. Imagine o dia mais feliz que você teve aqui na face da terra, multiplica por infinitas vezes.
vai ser melhor lá no céu, querido irmão. Por isso, não é em vão você buscar ser cheio do Espírito Santo. Você só tem a ganhar. E sabe de uma coisa? Nós somos as principais pessoas que podem impedir que Deus venha nos resgatar. Nós somos as principais pessoas que possamos assim dizer também, que possamos dizer que Deus, através de nossa boa vontade, abrir nosso coração para que o Espírito Santo possa penetrar e nos usar dia após dia na sua presença. Essas são as palavras que Deus tem colocado no meu coração. Eu espero que Deus tenha falado somente comigo, mas a todos nós que amamos e esperamos a sua vida. Que Deus seja louvado em cada vida aqui presente. E agradeço a Deus por mais essa oportunidade de ter uma direção ao nosso pastor Evaldo, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Quando o diácono Henrique ministrava, para nós nos colocarmos em pé e orarmos juntos, Saul, ele teve um brilhante começo. Ele foi transformado em outro homem, uma experiência verdadeira, genuína pelo Espírito Santo. Mas faltou para Saul vigilância, faltou para Saul entrega, faltou para Saul obediência. E aquele homem que teve a experiência da transformação, ser transformado num outro homem, profetizar, porque lhe faltou vigilância, porque faltou dependência do Espírito Santo. Ele foi habitado pelos demônios. Diz que ele passou a ser perturbado. E a Bíblia diz que o triste fim de Saul, ele suicidou-se. Ele tirou a sua própria vida. Alguém que teve um brilhante começo, mas faltou vigilância durante a trajetória. Você, meu irmão, minha irmã, teve um começo brilhante. Deus mudou a sua vida. Você foi batizado com o Espírito Santo. Você viu as profecias se cumprindo. Você viu Deus agindo na sua vida. Você viu o céu aberto. Mas ter visto o céu aberto não é garantia para desobedecer a palavra de Deus e deixar de buscar o Senhor. Nós precisamos buscar a Deus continuamente. Aleluia. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo todos os dias. Aleluia. Oh, aleluia. Nós precisamos vigiar todos os dias. Nós precisamos clamar a Deus todos os dias. Nós precisamos depender de Deus todos os dias. Aleluia. É ser cheio do Espírito Santo continuamente. Glória a Deus. Não é porque Deus falou conosco que Ele nos autoriza a desobedecer a sua palavra. Meu irmão, persevere em servir ao Senhor. Persevera, porque Jesus te salvou. Você precisa permanecer na salvação. Você precisa permanecer buscando o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Precisamos de Deus na nossa vida. Aleluia. Não podemos a trégua, gente. Não podemos. Vamos colocar em pé. Quando o Espírito Santo se apodera de você, aleluia. Nós precisamos continuar vigiando o tempo todo da nossa vida. Você é o mesmo? Você é o mesmo da conversão? Você é o mesmo de quando aceitou Jesus? Edevaldo, você é o mesmo? Eu ainda amo o Senhor. Eu ainda tenho a minha prática das disciplinas espirituais. Gente, é o momento de oração, é o momento de buscar a Deus, é o momento de suplicar ao Senhor. Estamos diante das Escrituras Sagradas e alguém que teve um bom começo, mas um triste fim. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Não abrimos mão dessa verdade, presbítero Pedro. Não abrimos mão. É todo dia ser cheio do Espírito Santo. É todo dia ser cheio do Espírito Santo. É todo dia falar em línguas estranhas. É na segunda-feira, é na terça-feira, é na quarta, é na quinta. 365 dias do ano. É ser cheio do Espírito Santo. Porque nós temos um inimigo ferrenho que é a nossa carne. Seja cheio do Espírito Santo. Seja
Querido